Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Dionisa, sou psicóloga, psicanalista, espiritualista, terapeuta energético espiritual, humanoterapeuta. E hoje eu estou aqui para falarmos um pouquinho sobre autoconhecimento e autocuidado. Esse vídeo é um complemento de uma live que eu gravei no Instagram sobre inteligência emocional. Então, se vocês quiserem depois passar lá para dar uma olhadinha, vai auxiliar bastante no entendimento. É um complemento do que eu vou falar aqui. Meu Instagram é @psico.dionisa. E se vocês gostarem do conteúdo, eu peço que se inscrevam no canal, dê os seus likes e compartilhem esse vídeo, tá bom? Então, para a gente começar, vamos só fazer um resumo aqui do que a gente falou um pouco sobre a inteligência emocional, né? A inteligência emocional nada mais é do que eu gerenciar os meus sentimentos para que eu possa expressá-los de uma forma apropriada e eficaz. Com isso, eu tenho aqui 4 pontos para a gente também falar, né? Que eu falei lá na live, que seria observar sem julgar, definir sentimento e expressar, definir necessidade e expressar, fazer pedido de forma clara. Então, para isso, como que eu vou fazer isso? É muito simples? Não. Para isso eu preciso de um autoconhecimento, né? Observar sem julgar. Já começa por aí. Como que eu vou, às vezes, não julgar o outro se na maioria das vezes eu me julgo, né? Eu já começo me julgando e me punindo por questões que às vezes eu faço ou que eu deveria fazer e não fiz, enfim, por comportamentos e ações que eu tenho. Então sempre entra essa questão de eu me julgar e me punir. Com isso eu levo isso para o externo, para o outro, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa começar a entender para ter um autoconhecimento aí, olhar para dentro é o primeiro passo. Olhar para dentro envolve entender quais as minhas necessidades. E quando a gente fala necessidades, é necessidades como um todo, a necessidade do corpo físico, as necessidades fisiológicas, essas a gente, né, sabe muito bem, né, não dá para esperar para satisfazer. As nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades intelectuais, tudo isso está incluído nas necessidades. Mas aqui eu vou dar um exemplo bobo para a gente começar a entender sobre essas questões das necessidades, né? Então, vamos supor, uma mãe tem 4 filhos e ela vai lá no mercado e ela faz a compra e compra um pacote de bolacha igual para cada filho. Chega lá, dá um para cada. Aí um filho come o pacote de bolacha todo, o outro come a metade, o outro come umas 4, tem um que come só 2 ou uma, né? E guarda o restante. Então isso já mostra que nós temos necessidades diferentes, né? Às vezes pode pensar assim, mas de repente o pequeno comeu menos bolacha. Não, pode ser que o maior tenha comido menos bolacha, né? Então ele está respeitando, né, o corpo dele, o organismo dele, está entendendo que, olha, minha necessidade é essa, isso daqui já me satisfaz, né? Já está começando a entender o seu limite. Um outro exemplo, de repente, 2 irmãos ali, mais ou menos da mesma idade, e ganham uma bicicleta. E um vai lá e já aprende a andar de bicicleta rápido, já sai correndo, né? Na terceira tentativa ele já começa a andar com a bicicleta e sai lá meio tortinho, mas consegue andar. O outro, vendo isso, também quer fazer da mesma forma. Só que ele não consegue. Ele vai, tenta uma vez, cai, tenta 2 e vai na 10ª tentativa, 20ª tentativa e ele tá lá caindo, até que ele consegue.
Muitas vezes, em vez dele ficar feliz com isso, não, ele vai se comparar com o irmão. Aí já começa uma rivalidade, uma competitividade. Ele não entendeu que o seu tempo era outro, que a sua necessidade é diferente da do irmão. E aí ele já começa a se culpar, se julgar, porque eu não consigo, porque o meu irmão conseguiu e eu não, porque eu não sei fazer nada direito, porque eu sou eu sou um besta, um bobo, enfim, né? Então percebe a diferença? Ele não conseguiu aceitar o seu tempo. Ele não conseguiu entender que a necessidade dele é diferente do outro, que o tempo dele é diferente do outro, que ele tem um limite diferente do irmão. E essa questão do limite, ela pega muito, porque o limite ele envolve tudo. Quando eu consigo entender o meu limite, né, as minhas necessidades, eu consigo expressar isso para o externo. Aí entra na questão da inteligência emocional. Mas para isso eu preciso saber o meu limite, sem me comparar com o outro, sem ter rivalidade com o outro, sem me julgar e sem me condenar. Então eu posso, a mesma tarefa que um leva meia hora para fazer, eu posso levar 2, 3 horas, mas eu vou fazer no meu tempo, né? Eu vou fazer com aquilo que eu consigo fazer, da forma que eu consigo fazer. Então isso envolve essa questão, e necessidade envolve muitas outras coisas, tá, gente? Aqui eu tô dando uma pincelada para a gente começar a entender o que é realmente esse autoconhecimento. É um processo, e é um processo que leva tempo. Então, quanto antes eu sei de certas questões, eu consigo ir dando consciência a essas questões, consigo ir me entendendo melhor, olhando para mim, olhando para dentro de mim, e com isso, né, eu vou abrindo caminho aí para esse autoconhecimento. Uma outra questão é você entender quais são os seus valores éticos e morais. Então, um exemplo, tem pessoas que é respeito, é justiça, é liberdade, vários valores a gente pode ter aí, né? Comprometimento. Então, um exemplo, se o meu maior valor é o respeito, e eu, por algum motivo, acabo desrespeitando outra pessoa, ou até mesmo me desrespeitando, fazendo algo que eu não queria fazer naquele momento, acabei fazendo para satisfazer uma outra pessoa, ou enfim, por algum motivo eu acabei fazendo algo que eu não queria, que eu não estava dentro dos meus planos, eu me desrespeitei. Eu vou ficar como? Eu vou ficar me condenando, me julgando, me culpando. Então, os processos de culpa, de julgamento, de condenação, vem muito dessa questão, às vezes, de eu passar por cima dos meus valores, né? Então, eu preciso entender quais são os meus valores. Se é o respeito, se é a justiça, e eu fui injusto com o outro, às vezes injusto comigo mesmo, né? E dentro desse injusto comigo mesmo tem muita questão aí para a gente aprofundar, né? Depois eu vou gravar um vídeo somente falando um pouco mais sobre cada ponto dessa questão dos valores, né? Porque muitas vezes eu sou injusto comigo para ser justo com o outro. Então eu preciso entender, isso não quer dizer que nós vivemos em sociedade, nós vivemos comunidade, então a gente tem que viver, o certo seria a gente viver num sistema de cooperação e não de competição, né? Então, para cooperar com os outros, sim, muitas vezes eu vou ter que abrir mão de certos conceitos que eu tenho, mas isso por isso que é preciso entender o limite. Se aquilo me faz mal, tá me fazendo muito mal, eu estou sendo muito injusto com outra pessoa e muito injusto comigo, isso está me fazendo mal, então está na hora de eu parar, pensar e refletir sobre o assunto, né? Até que ponto eu estou passando por cima de mim para poder satisfazer o outro, né? Entender os desafios que envolve tudo isso, né? Quais os seus maiores desafios?
entender as suas potencialidades, seus talentos, que cada um leva a um diferente. O meu necessariamente não é igual ao do outro, enfim, por aí vai, né? Então o professor tem o seu talento, o faxineiro tem o seu talento, o motorista tem o seu talento, cada profissão tem o seu talento. Imagine se todos nós fizéssemos uma coisa só, gostássemos de uma coisa só, o que seria das outras coisas? Então a gente precisa, né, entender melhor os nossos desafios e os nossos talentos também. E não se menosprezar, porque eu sou só uma dona de casa, né? A outra é professora, ou psicólogo, enfim. Não, mas o que você faz não tem valor? Aí entra na questão do valor também, entendeu? Seu valor. Que valor também é uma outra questão que dá um vídeo só para isso, que também depois eu vou estar fazendo. Então, entender tudo isso envolve autoconhecimento e autocuidado consigo mesmo, né? Nós temos outras questões aqui. Os seus desejos, suas vontades, né? Até que ponto você passa por cima dos seus desejos e das suas vontades para satisfazer os desejos e as vontades dos outros? O que te faz feliz? O que te satisfaz? Né? Aí entra de novo, se a gente for lá comparar com a questão da bolacha, né? Então, o que te satisfaz necessariamente não vai satisfazer o outro, mas é a sua necessidade, entende? Volta para a questão da necessidade, uma coisa está ligada à outra. Então, começar a entender, a se questionar e a se perguntar sobre tudo isso é o que envolve o autoconhecimento. É o que envolve o autocuidado, né? Então, como que eu vou usar da inteligência emocional para poder expressar para o outro o que eu estou sentindo de uma forma clara e objetiva, sendo que eu não sei o que eu sinto, sendo que eu não sei o que é melhor para mim, eu não sei o que eu quero, não sei os meus objetivos, não sei os meus desejos, não sei o que me satisfaz, não sei os meus limites. Como que eu vou expressar isso de uma forma clara para que a outra pessoa entenda, sendo que eu mesmo não sei? Entendeu? Então é começar a pensar por esse lado. E isso envolve se amparar, se acolher, né? Então, você se ampara e se acolhe da mesma forma como você faz isso com um amigo quando ele está precisando de ajuda, quando ele está triste, está desolado, está precisando de uma palavra amiga? Porque a gente tem muito a tendência do quê? Quando um amigo está precisando, a gente vai lá, conversa, sai, toma um chá, um café, uma cerveja, enfim, ouve o amigo, ampara, dá conselhos. E para você, você faz isso quando você está triste, quando você está com algum problema, quando você está sozinho, desolado, precisando de uma orientação? Porque a melhor pessoa para entender o que você precisa, qual a orientação que você precisa, é você mesmo. Se você se conhece, se você começa a se conhecer, você vai se aprofundando e se afunilando nos sentimentos e com isso você começa a entender as suas necessidades. Aí vem a questão também do acolhimento que eu faço às minhas sombras. Todos nós somos imperfeitos, todos nós erramos, todos nós temos um lado sombrio. Ninguém é perfeito, ninguém é inteiramente bom, como também ninguém é inteiramente mal. Se a gente for ver por esse lado do bom e do mal, do negativo e positivo. Então, quando eu tive um sentimento, de repente eu olhei para uma pessoa e fiquei com muita raiva e desejei mal para aquela pessoa, enfim, isso acontece, né? Aí depois eu volto para dentro de mim e falo, nossa, como eu fui ruim, né? E eu não devia ter pensado dessa maneira, imagina eu pensar dessa forma.
E aí eu começo a me julgar, a me culpar e me condenar. Aí está o erro. É eu olhar para isso e perguntar: por que que eu tive esse pensamento, esse sentimento? O que que aquela pessoa fez ou aquela questão externa trouxe para dentro de mim para mim poder ficar com raiva, para mim poder ter essa raiva e desejar o mal para outra pessoa? Porque tudo parte de mim, tudo está dentro de mim. É isso que a gente precisa começar a entender. Tudo que vem do externo, que me incomoda, que mexe comigo, que faz com que eu tenha pensamentos sombrios ou não, ou que me condene, ou que me julgue, ou que me culpe, é porque tem algo ali dentro de mim que está pedindo para ser olhado, para ser acolhido, para ser ouvido, né? Então muitas vezes é você sentar ali e conversar com você mesmo. O que que esse sentimento está querendo me dizer? O que que você está querendo me dizer? Senta aqui, vamos tomar um café. Vamos olhar para isso, né? Por que que eu tive esse sentimento de raiva? Ou de culpa? Ou de medo? Enfim, qualquer sentimento que esteja ali, que esteja te incomodando, que fez com que você, né, olhasse para isso de alguma forma e ficasse pensando e refletindo. Então, começa a entender o que que isso está querendo te dizer, o que que isso está querendo te falar, né? Porque tem uma questão que eu ouvi outro dia num vídeo e é verdade. A vida te trata, o universo te trata da forma como você se trata. Então, se você está se tratando mal, ou você está recebendo coisas que você não acha dignas, é porque você não está se dando o devido valor ou a devida dignidade que você deveria estar tendo para com você mesmo. E para isso a gente precisa olhar assim para o nosso lado sombrio, para os sentimentos negativos que aparecem, né? E precisa acolher, precisa ouvir o que isso está querendo dizer, né? Então pense nisso. Você se trata da mesma forma como você se trata um amigo, uma pessoa que está precisando, uma pessoa da sua família? Um parente, né? Um amor da sua vida, né? Então comece a perceber isso, porque se eu estou bem, eu consigo sim dar o meu melhor aos outros. Se eu não estou bem, eu vou passando por cima de mim, simplesmente para ser o bonzinho ou a boazinha e amparando aos outros e não me amparando, uma hora essa conta chega. E ela pode chegar de várias formas. Ela pode chegar em forma de uma explosão, eu posso explodir, de repente ter um surto, eu posso ter uma depressão, eu posso ter uma ansiedade, eu posso começar a ter problemas no meu físico, como pressão alta, como diabetes, problema no coração, e por aí vai, vários outros problemas. Quando a gente começa a ter problema no físico, é porque o nosso campo energético, emocional já está assim, lotado de questões que a gente não olhou e não resolveu. A gente precisa limpar esse campo para a gente poder limpar o nosso físico, senão a gente só vai ficar lá tomando remédio o resto da vida e não vai resolver nada. Só para controlar, né? Porque aí a gente controla os sintomas, mas a gente não olha para aquilo de verdade, para que essa questão se resolva. Por que que isso está startando em mim o tempo todo? Por que que eu cheguei nesse ponto? Então tem muitas questões para a gente poder estar vendo sobre autoconhecimento, autocuidado, né? E começar a entender quem deve ser o protagonista da sua história, né? Você prefere ser o protagonista e o autor da sua história, ou você prefere só ficar nos bastidores olhando a vida passar? Ver os outros no palco, colocando os outros no palco e você lá só olhando e aplaudindo, mas
sem se sentir merecedor ou merecedora de estar ali também, vivenciando coisas boas. Poder estar sendo digno de receber toda a abundância que o universo tem para nós. Né? Isso quer dizer o quê? Que você é que tem o poder da sua vida e não o outro. O poder está em suas mãos. Né? Então, quando o mestre veio nos ensinar, ele falou: conhece a ti mesmo. Ele veio mostrar o caminho. Né? Ele veio mostrar o caminho de que nós devemos olhar para dentro e conhecer a nós mesmos. E isso envolve reflexão. Isso envolve paciência com nós mesmos. Isso envolve respeito com nós mesmos. Entender os nossos limites. Né? Então, quando eu exijo do outro, querendo colocar limite no outro sobre uma questão, uma questão de repente que ele está fazendo para comigo, mas será que eu dei o limite na hora certa ou será que eu demorei muito tempo para dar esse limite? Né? Então, quando aquilo começou a me incomodar, eu já fui lá e já falei, expressei que aquilo me incomoda, ou fui deixando passar, e quando eu não aguentava mais, aí eu fui lá e joguei tudo no ventilador. Vai a hora onde eu me estresso, eu grito, eu xingo, eu brigo, né? Eu parto para briga, para ignorância, que é o que está acontecendo muito hoje com a maioria das pessoas. Né? Então a gente vê isso muitas vezes, aonde estoura a bomba, muitas vezes é no trânsito, para a gente saber como que a gente está e sair dirigindo por aí. Que aí eu tô com problemas em casa, eu tô com problemas no trabalho, eu ouço muita coisa do meu chefe, eu engulo muita coisa em casa, das pessoas, enfim, quando chega no trânsito, qualquer coisa que me fazem, eu já tô lá xingando, falando. Por quê? Porque ali ninguém me conhece, ali eu posso soltar o que eu quero. Só que o problema é que às vezes a gente passa do limite, quando eu não consigo entender o meu limite e eu vou engolindo, quando eu começar a querer dar o limite, eu posso aí posso agir de várias maneiras, né? E uma delas é partindo para a violência. E às vezes com pessoas que não tem nada a ver com o que eu estou passando. O outro não sabe o que eu estou passando. Né? Então, por isso que a gente precisa começar a ter esse autocuidado com nós mesmos. Né? Precisamos começar a ter mais pensamentos amorosos e não amores raciocinados. E isso envolve, em primeiro lugar, a nós. Ter pensamentos amorosos conosco, com nós mesmos. Né? Bom, eu acho que uma outra questão também que o próprio mestre falou. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Tem aí algo está errado. Eu amo o outro ou eu amo a utilidade que ele tem para mim? Porque quando eu me amo, sei quem sou, olho para mim, me respeito, sei das minhas necessidades, consigo ser feliz comigo mesmo. Eu não vou querer que o outro me faça feliz, que o outro me satisfaça. Eu amo ele da forma como ele é. Então, se eu quero eu quero um parceiro para ser feliz comigo, não que me faça feliz, que possamos ser felizes juntos. Que possamos nos satisfazer juntos. Entende a diferença? Mas para isso eu preciso realmente olhar para mim, saber quem sou, entender as minhas necessidades, entender os meus limites, me amparar, me amar, me respeitar, me ouvir,
E nisso, quando a gente fala assim, uma coisa muito boa para isso é a meditação. Sim, porque o próprio nome já fala, meditar. Então, eu estou meditando, me dizendo. E para isso, muitas vezes, eu preciso silenciar um pouquinho a minha mente. Não precisa ser meia hora, 20 minutos, enfim. Que você consiga silenciar alguns segundos do seu dia, a sua mente, você já vai começar. Ali você não vai ouvir nada, você simplesmente vai se aquietar. Mas daqui a pouco você vai ter um insight, vai vir alguma coisa ali que você não entendia sobre você, né? Então muitas vezes você passou por algum problema e fala, nossa, o que está querendo me dizer? Vou me aquietar um pouquinho aqui, vou, né, fechar os meus olhos, respirar fundo e deixa, e sente aquele momento e deixa, entrega para o universo. Daqui a pouco você vai começar a entender, porque é no silêncio, né? É no silêncio que Deus consegue falar conosco, que Ele consegue interagir conosco, tocar. Isso vem muito através do coração, do sentir. Então, respeitar, se respeitar envolve principalmente respeitar o seu sentir. Quando estiver na dúvida sobre algo, para um pouquinho, sente o que seu coração está querendo te mostrar. Aquilo te traz paz ou te traz ansiedade, te traz desespero? Se te traz desespero, não é para você. Se te traz uma ansiedade, tira sua paz, não é para você. Se te traz paz, é para você. Então siga em frente. Porque muitas vezes a gente, né? Todo mundo tem as suas encruzilhadas na vida. Então uma das melhores maneiras de também se entender o que é melhor para você quando você não souber, é sentir o que está no seu coração. O que ele está falando para você, ele não mente. O coração, ele não mente. Tá? É isso, pessoas, né? Então, assim, só lendo aqui um pedacinho, lembre-se que o universo, a vida e as pessoas te tratarão como você se trata. Portanto, não se julgue, não se condene, se ame, se acolha, se aceite, se respeite. Como você é, não se compare com o outro. Cada pessoa é única, né? Nós fazemos parte de um todo, sim, mas cada um dentro da sua individualidade, cada um tem o seu potencial, como a gente já falou antes aqui. Se agrade em primeiro lugar, antes de agradar o outro. Agradar o outro é muito bom, sim, muito bom a gente fazer um agrado às pessoas, mas também lembrarmos que precisamos nos agradar. Não precisamos ser fortes o tempo todo, então reconhecer também as nossas fragilidades, né? Então, assim, às vezes a gente pensa que a gente tem que ser forte o tempo todo, não. Precisamos reconhecer as nossas fragilidades, porque isso também faz parte do nosso processo de evolução. Isso é fundamental. Eu não preciso ser forte o tempo todo, eu não preciso dar conta de tudo o tempo todo. Eu preciso reconhecer que eu sou um ser humano, tenho limites, tenho as minhas fragilidades e preciso ouvir o que isso quer dizer para mim entender até que ponto eu posso ir ou não, sem comparação, sem julgamento, sem culpa, sem condenação. É isso que eu deixo para vocês hoje, espero que tenham gostado. Eu sei que não é um processo fácil, né? Então, mas se precisarem de ajuda, podem entrar em contato comigo através do direct, do Instagram, até mesmo aqui no canal, e que a gente pode conversar melhor. Quando a gente fala do trabalho da humanoterapia, é justamente isso, é limpar o nosso campo energético de coisas que a gente vem carregando, que nos limitam, que nos impedem de entrar em contato conosco, com a nossa essência, né? Então, a gente não consegue ter clareza de quem somos, do que queremos, do que nos satisfaz.
né? Então aqui eu dei dicas, mas eu sei que não é fácil, não é um processo fácil, né? Eu realmente comecei a entender melhor quem eu sou e a que vim neste planeta depois que eu fiz o meu tratamento com o humanoterapeuta. Não pense que eu não passei. Sim, eu passei pelo processo para poder estar aqui falando com vocês hoje. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, como eu posso te ajudar, né? A se enxergar melhor, a se ver melhor, a entender melhor as suas necessidades, me procure que a gente pode conversar, ok? E eu te explico melhor como que funciona. No Instagram tem bastante vídeo também falando sobre como que é o processo humanoterapeuta, né? Então também pode me seguir lá no Instagram, no TikTok, também Psicodionisa, ok? Que vocês vão começar a entender melhor, diante de tudo que eu falei aqui, como que pode ser, como que eu posso te ajudar, né, a se encontrar consigo mesmo, tá bom? Um beijo a todos e gratidão.